Bom, pra quem não sabe, a parte 9 de Jojo, a dita por ser a última pelo próprio Araki, foi lançada. E ela já começou insanamente bem. E, bom, dessa vez eu tô aqui pra fazer um review sobre o primeiro episódio pra vocês de Jojo parte 9. Ou Jojo Lands, né? Vocês que sabem como vocês preferirem falar. Bom, essa aqui vai fazer uma adaptação a como se fosse um Giorno de outra época, sabe? É igual a que tava fazendo antes, sabe, com os outros personagens que se assemelhavam a outros, por exemplo, o próprio Josuke, né, da parte 8 e da parte 7, enfim, vocês sabem que era pra ser o Jonathan, né? E aqui é pra ser o Giorno, mas no caso o nosso protagonista se chama Jojo, ou melhor, Jojo. Dá pra entender? Pega o Jo de Jojo e o Dio, sabe? O Jojo. Eu não sei como falar isso, mas enfim, vamos lá. Bom, começamos então essa história com uma fala que, se você for leigo, você vai interpretar de um jeito, mas se você já assistir Jojo há um tempo, se você já acompanha Jojo há um tempo, você vai pensar de outra forma. Começamos com um aviso de algo que me deixou surpreso. Não sei vocês, mas tá escrito basicamente que os stands não são vistos por qualquer pessoa. Eles só são vistos por quem tenta enxergar eles. E isso foi dito por um certo mangaka. Quando eu vi isso, eu pensei que era uma espécie de homenagem do próprio Araki dizendo isso em uma comemoração. Mas se você ler de novo, se você reler essa parte, você vai perceber que ela é um pouco mais profunda do que isso. Isso se dá por conta de que, se vocês lembrarem, o Rohan. Nossa, meus cachorros começou a gritar puto. Se dá porque, se vocês lembrarem bem, o Rohan, ele é um mangaka em Jojo. Então talvez esse dito por um certo mangaka seja o próprio Rohan e não o Araki. Mas de qualquer forma é muito legal vocês verem na capa a maioria dos stands mais importantes que teve em Jojo. Não tão importantes assim, mas boa parte dos stands que foram relevantes ou que foram marcantes de alguma forma em JoJo's Bizarre Adventure no geral, mas aqui é a parte 9. Então, bom, começando a parte 9, nós começamos com uma fala do protagonista. Ele começa a falar que essa é uma história de como alguém que nasceu em uma ilha subtropical se torna um multimilionário. E aqui a gente entra em uma capa bonita, onde tem como se fosse um vulcão com uma montanha e tudo pegando fogo. É uma mistura de coisa ali bem louca. E tem duas figuras ali mais ao fundo andando em um barco onde tem o número 9, né? Que é a parte 9 de Jojo. E enfim, muito bonito essa capa ali onde tem esse cenário. E o nome do primeiro episódio, claro, Mecanismo. Começando então, a gente se depara com o nome, né, do protagonista, Jojo Joestar, enfim, não sei como vai ser, né, pra falar esse nome, mas enfim, o Jojo. E a gente começa com vendo né, as palmeiras, a praia, um lugar que é praticamente o Havaí mesmo, assim, dá pra ter toda essa vibe de praia, enfim. E tem alguns policiais com inúmeros quadros que vocês devem estar vendo aí. Tem inúmeros quadros de pessoas indo pra praia, saindo, tem barcos, tem um monte de pranchas, enfim, todo o sentido praístico da coisa mesmo. E aqui a gente consegue ver algumas coisas interessantes, que primeiro eles mostram a polícia, que talvez seja uma coisa relevante, afinal de contas eles deram um grande zoom ali para mostrar, né, da onde a polícia é, e enfim. E além disso, a gente também consegue ver que eles estão seguindo um carro, a polícia está seguindo uma caminhonete. E essa caminhonete tem duas pranchas. A polícia parando a caminhonete e indo abordar, eles conseguem ver já de cara o protagonista, ou melhor, os protagonistas. Eu não sei como vai funcionar esse esquema ainda, mas ele vê as duas pessoas ali que estão no carro. Uma delas a gente já sabe que é o protagonista, afinal de contas ele apareceu na própria capa dizendo, né, sobre ser um multimilionário, enfim. E o policial, mano, esse cachorro, eu não aguento mais esse cachorro, mano, na moral mesmo. Véi, toda vez ele atrapalha meus vídeos, como pode? Então tá tocando uma música, o policial para pra abordar eles e a gente consegue ver o protagonista comendo uma marmitona e a personagem que tá dirigindo. O policial para pra conversar com ela, ele pede pra baixar o volume, enfim, na verdade desligar o som, né? Ela só abaixa o volume e já é motivo pra ele ficar brigando com ela. E provavelmente esse cara é um cara ruim, até porque em Jojo a maioria dos policiais são todos corruptos e sempre são pessoas horríveis. E essa personagem, inclusive, não sei se pra vocês tem a mesma percepção, sei lá,
mas ela me lembra muito aquela garota que tava acompanhando a Jolene. Mas de qualquer forma, eu acho que talvez não seja uma referência, talvez ela só é desse jeito mesmo, mas de qualquer forma me remeteu um pouquinho a Artemis, a aparência dela, e também por causa desse, né, desse acontecimento com o policial que, enfim, vocês vão ver já já. Depois disso eles conversam por um tempo, ela explica que na verdade ela tem 18 anos e que esse carro é da família dela, o irmão dela é esse que tá do lado, e Hermes, nossa, muito obrigado. Ela lembra muito a Hermes, mas a amiga da Juline, mas enfim, cortando essa parte, ela começa a falar, né, que o carro é dela, e, da família dela, enfim, ela tem 18 anos, então óbvio que não é dela, deve ser e sim dos pais dela, mas enfim, da família dela, e ele tem 15 anos, esse garoto tá do lado aí, ou seja, ele é o protagonista e irmão dela, pelo jeito. Enfim, ele confisca os documentos dela e ele leva até o carro, e enquanto isso ela fica lá esperando e conversando com ele, e essa parte é engraçada porque eu sei que é a tradução brasileira, né, então talvez isso não esteja na tradução original, mas é até engraçado que eles fazem uma brincadeira, né? Que eles falam assim que ela se distraiu e pode ter corrido demais com o carro e tomado essa multa porque ela tá ouvindo muita música da Dua Lipa, tá ligado? Eu não sei qual que é a ideia da tradução, se tá seguindo fielmente e tal, mas enfim, é um detalhe engraçado. Eles ficam zoando sobre isso até que o policial volta, né? Ele fica com essa expressão séria e ele vem de novo interrogar ela, enfim, ele pergunta a idade dele, né? Que é quando ela fala que ele tem 15 anos e ela pergunta por quê, tipo, isso não tem nada a ver e ele tá abordando ela e não ele. E ele manda ela sair do carro pra revistar ela porque ele diz que ela cometeu racismo. Não faz sentido nenhum, mas enfim, ela sai do carro e aí a gente já vê a índole do policial quando ele literalmente começa a abusar dela. Eu vou ter que cortar essa parte. Enfim, ele começa a mexer com ela, vocês sabem do que eu tô falando, e já alarma o irmão dela. E ele já fica em alerta e percebe que tem algo de errado. Eu vou pular um pouco rápido essa parte, porque eu não quero que, né, eu tome um strike aqui e perca o canal. Então ele, enfim, começa a mexer com ela e tal, mas em si, eu não vou, né, mostrar muito essa parte, mas acontece um fato legal pra caramba, que ele percebe, no meio, né, desse negócio horrível, que ela tem alguma coisa de diferente, sabe? Mas eu não vou entrar muito em detalhe agora. E aí, enfim, o irmão dela chega até lá e pergunta o que tá acontecendo. Ele manda ele parar de mexer com ela, senão ele vai matar o policial. Enfim, ele acabou de ameaçar um policial, então o outro vai até lá e manda ele ficar parado e voltar pro carro. Ele continua indo até lá, então o policial decide ir pra cima dele. E é nessa hora que ele finalmente utiliza o stand dele. E como muita pessoa já estava teorizando, inclusive eu, o nome do stand dele é November Rain, aquela música do Guns N' Roses. Mas enfim, só queria comentar sobre isso mesmo, que a nossa teoria estava certa. Depois disso, começa a cair umas gotas no policial e essas gotas funcionam como se fossem balas, porque ele fica completamente baleado depois daquilo. E até dá pra ver que ele se torna tipo um queijo ambulante, tipo um queijo humano, sabe? E depois disso é mostrado o stand dele, que é muito maluco, pra ser sincero. Eu achei da hora o design dele. É bem diferente das outras partes, já que geralmente as outras partes os stands eram bem humanoides, né? Todos os stands dos JoJo seguiam uma linha meio humanoide, já esse não, ele parece ser bem um robozão mesmo. E ao mesmo tempo ele também parece um pouco ser como se fosse a representação de uma chuva, sabe? A nuvem e chuvas caindo, que são meio que os braços do stand, além de que também parece que tá nevando debaixo do stand. É um negócio bem louco. Enfim, a gente vê o policial que virou tipo um queijo humano. E, enfim, ela entra em choque, né? Porque ele acabou de utilizar o stand, mas ela não parece surpresa. Ela parece só estar em choque por, né, ele ter aparentemente matado o policial. E, enfim, a gente vê que isso é verdade porque ela também tem um stand e ela faz a mesma coisa, só que de outro jeito. Ela troca o rosto dele de lugar, como se um olho fosse parar na bochecha, o outro na testa, enfim, ela faz uma lambança com o corpo dele, fazendo ele errar o tiro que ele ia tirar no irmão dela. E assim, os dois conseguem juntar os seus poderes e, enfim, transformar o cara em um queijo também ambulante. Depois de transformar o policial num queijo humano, os dois viram queijo humanos, eles ficam no chão e aparentemente eles não morreram. Por mais que o Jojo ia bater nele até a morte, ela não deixa. Ela deixa os dois lá, vivos, ou melhor, quase mortos, né, mas vivos. E é legal essa parte, porque quando ele tá batendo no policial, chutando a cabeça dele ou alguma coisa assim, ele grita Ora! E isso é legal porque faz muito tempo que a gente não ouve esse Ora, sabe? Desde da Jolene, eu acho, né?
que a gente não ouve essa frase icônica. Então é legal ver isso. Ele começa a colocar fogo no carro, afinal de contas eles provavelmente tinham câmeras e acabaram filmando eles, então assim eles não teriam mais pistas e chance nenhuma de encontrar eles depois. Ainda mais porque, como o próprio Jojo disse, eles são policiais corruptos, então raramente alguém vai acreditar em pessoas da índole como a deles, sabe? Da índole deles. Então ela vai lá e troca a placa do carro só por desencargo de consciência e também retira a falsificação que ela tinha colocado na identidade dela. Ela tinha posto uma identidade falsa e ela retira. Depois disso, eles vão finalmente para onde eles deveriam ir, né? E ali mostra finalmente, revela que sim, se passa no Havaí mesmo, confirmadíssimo, agora tá tudo certo. Eles voltam a ir pra estrada enquanto o carro explode, afinal ele tava pegando fogo, né? Depois mostra rapidamente o cenário, um pouco de como é ali o local, pra gente ter uma base de como tá vendo a cidade, de onde se passa, enfim. E depois disso eles vão para um lugar onde tem alguns containers e a gente vê que é um ferro velho. Aparentemente é um ferro velho. E a gente encontra algumas pessoas que estão ali junto com eles e armas também. Eles aparentemente são pessoas que trabalham para uma máfia e isso é legal porque se ele for meio baseado no Giorno mesmo, se for para ser, né, algumas referências, enfim, uma contraparte do Giorno, é legal ser uma coisa relacionada à máfia também neste Jojo. Enfim, ela pega um dinheiro, os dois conversam. E eles perguntam se eles têm algum envolvimento com o carro que pegou fogo, que eles ficaram sabendo, enfim. E os dois dão que não sabem, assim, de ombros e vão embora. Depois disso, é revelado um pouco sobre a mãe dos dois protagonistas, que ela acorda cedo, ela faz o café da manhã pra eles, ela dá um beijo neles antes de sair, se despede e vai pro trabalho, né? Afinal, ela trabalha numa lojinha no aeroporto. Mas sempre que ela sai, pessoas vêm até ela. Uma criança vem e pega a mala dela e quando tá chovendo, um cara vem e dá um guarda-chuva pra ela, né? Leva ela de guarda-chuva. Mas isso só acontece porque os próprios filhos dela protegem ela, que são os protagonistas. Sendo assim, é revelado agora que aparentemente sim, eles trabalham por uma espécie de máfia. E agora é apresentado pra gente os protagonistas. Agora sim eu posso comentar sobre aquele fato que eu tinha falado que é interessante. O policial tinha dito que tinha, enfim, percebido coisas a mais na menina, na garota, né, na protagonista. E isso se dá por quê? Porque a Dragona Joestar, né, que é a irmã do protagonista em si, ela aparentemente é trans. Eu não sei se eu posso falar essa parte, então talvez eu censure no vídeo também. Mas enfim, ela não é, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? E isso é uma coisa legal, porque até então eu nunca tinha visto um personagem que é trans, né, em Jojo, e isso é legal porque eles estão abordando também outros tipos de pessoas aqui no anime. Depois disso, ele se apresenta, né, o próprio Jojo Joestar, e mostrando também uma árvore genealógica da família Joestar, que é enorme, né, a família Joestar já é imensa, quase que dá pra fazer já uma mini família Mister Cat, tá ligado? E enfim, depois disso ele começa a falar que tá indo pra escola, e que ele tá indo lá, mas não é pra estudar e muito menos pra fazer amigos. Quando ele diz isso, um cara vem falar com ele e ele acaba arrumando briga com o cara só porque o cara mostrou um dinheiro pra ele, sabe? Ele cai na porrada com o cara e depois quando ele começa a ir embora, o cara, tipo, chama ele pra ir lá de novo e ele começa a, tipo, zoar com a cara do cara, sabe? Como se ele tivesse arrumado briga e o cara ter ficado em choque, idiotice, sabe? Depois disso, ele coloca um dinheiro no bolso dele. Ou melhor, ele pega o dinheiro do bolso dele e manda ele ir até a estátua, mas seguindo reto. Ele fica meio desconfiado, mas ele fala pra ele ir. Enquanto isso, dá pra ver ao fundo um cara andando de patinete, né? E esse cara é o mesmo que passa por ele e fala pra ele olhar uma parte específica da diretoria, ou melhor, da escola. Ele pega e vai até lá e ele encontra o que ele tava procurando. Enfim, eu não posso mostrar essa parte pra vocês, mas ele acha o que ele tava procurando, que vocês devem saber bem o que. Depois disso, ele pega e passa e cumprimenta a diretora. Isso é importante, lembrem-se dessa diretora. Depois disso, ele vai para a escola e ele revela que ele não vai para estudar nem para fazer amigos, mas sim por causa do mecanismo. E ele começa a explicar que o mecanismo é como se fosse um sistema, mas ele é invisível e é uma coisa que as pessoas costumam não ver, mas ele em si vê. Ele começa a tentar explicar um pouco do mecanismo, da confiança e que ela tem poder, e que desde quando ele era criança ele fazia algum serviço para as pessoas e como ele não falava muito, não questionava e só fazia as coisas, enfim, era uma pessoa que não fazia nada desnecessário, ele ganhava até gorjeta. Enfim, ele começa a explicar sobre a vida dele no começo da máfia, né? E ele começa a explicar sobre esse mecanismo que não dá pra saber muito bem ao certo ainda do que se trata esse mecanismo, como ele funciona, se isso é realmente o real poder dele ou não, não dá pra entender direito. Mas uma coisa que já deu pra ficar meio certo é que parece que é como se fosse o sistema da Matrix do filme Matrix. Não dá pra entender se é isso mesmo que ele quis dizer. Afinal, ele disse que é parecido com o mecanismo é parecido com
com o sistema e é parecido também com o ecossistema, mas ele prefere chamar de mecanismo. Enfim, não deu pra entender muito ao certo, muito direito o que ele quis dizer com isso, mas enfim, não deu pra entender direito o que ele quis dizer com isso, mas é algum poder aí. Depois disso mostra um menino alto que tá sofrendo bullying por umas garotas, ele diz que os dois são iguais, mas que por ele ser filho de papai ele sofre e o outro não. Não entendi direito, mas enfim ele deve ter alguma ética, alguma lógica ali que a gente vai entender mais pra frente. Depois disso, ele pega e começa a explicar mais ainda sobre aquele mecanismo, só que até então não dá pra entender direito, então a gente vai pular essa parte. Depois disso, ele mostra um cara que era gordo e que agora tá bombado. E ele fala que esse cara é o mesmo que tava andando lá com o patinete. Enfim, ele estava andando com um patinete eletrônico e ele mostra, né, esse cara que se chama Paco. O Paco, ele parece que também é um dos ladrões dali, até porque ele rouba uma pessoa e ele tem uma das orelhas bifurcada, arrancada, né? Não totalmente, mas dá pra ver ali na cena pelo pai abusivo dele. Ele conta bastante sobre ele, que ele consegue, nas juntas dos músculos dele, ele consegue prender dinheiros por lá. Então, pra ele roubar é muito fácil e que funciona mais ou menos como uma espécie de mosca ou coisa assim, quando suga o sangue. Mas isso é interrompido porque a irmã dele vai lá e pega a orelha dele, distorcendo e deslocando de lugar, colocando nas costas dele a própria orelha, né, na nuca dele. E ela começa a brigar com ele, né, porque ele tava roubando dinheiro, então ela continua segurando a orelha dele atrás da cabeça dele até ele pedir pra ela voltar e ele devolver o dinheiro, ou melhor, ele devolver a carteira. Depois disso é mostrado pra gente a diretora enorme, bombadona, gigantaça, que, mano, essa dona aí deve ter uns 2 metros, sem brincadeira, velho. Porque até dá pra ver ali, ó, em um dos painéis, que tem umas pessoinhas ali no fundo e que ela é completamente maior do que elas. Enfim, não dá pra saber muito sobre se ela tem algum poder, ou por que isso acontece, se ela realmente é anormalmente grande ou não. Mas enfim, é de hoje, a gente não tem muito o que questionar, então não dá pra saber se é algum tipo de poder ou não. Depois disso, eles todos vão pra lá e eles entram em uma loja. É uma loja de moda que a irmã do protagonista trabalha, mas ela só funciona de fachada, porque na verdade essa dona aí é como se fosse uma chefe da máfia e ela comanda um monte de negócios que dão muito dinheiro. Ela é muito boa em fazer estilos e desenhos, ela é uma estilista e ela faz design de moda, design de roupa de moda, né? Enfim. E dá pra ver até ali no fundo que tem alguns painéis. Então, sendo assim, dá pra ter uma ideia de que, como a protagonista disse, ela poderia viver uma vida tranquila e ganhando bastante dinheiro fazendo só isso, mas não. Ela trabalha na máfia provavelmente para ganhar mais dinheiro. Então, ela começa a explicar sobre um negócio, sobre aparentemente alguém que vai para uma casa lá no Havaí, enfim, para uma parte específica de lá e que é uma segurança do tipo 2 e ela obviamente pede para eles desligarem os celulares, né? Afinal de contas tem que ser um negócio anônimo. Então, ela mostra o diamante no celular dela pelo celular dela, né, e explica como vai funcionar o plano, que eles vão precisar ir até lá e que esse diamante azul ele é realmente original e tem 24 quilates. E ela começa a explicar que ele vale mais ou menos 6 milhões de dólares. Depois disso, ela começa a explicar que eles vão ter que entrar nessa casa, mas que não vai ser fácil, enfim, vai ser uma missão difícil, mas que de qualquer forma ela vai querer 18% daquilo, até porque ela tem despesas e coisas para pagar, e como a protagonista diz, ela tem filhos e um marido bonitão. Eu não sei o que isso quer dizer, mas ele diz isso. Depois disso, ela pega e fala que o restante vai ficar com 2% daquilo, né? Os três vão ficar com 2% daquilo. E o Jojo pensa, poxa, beleza, 120 mil tá tranquilo, sabe? Não tem problema nenhum. Só que ela pega e fala que eles vão se virar, né, com os 2%, porém vai ter mais uma pessoa que vai junto, porque a casa é muito grande para achar um diamante só, então vão 4 pessoas. Ela não disse, eles vão ter que dividir, mas provavelmente vão ter que dividir com esse cara. E esse cara é o Noinha que tava lá arranjando briga com o Jojo. E nessa hora eles param pra conversar e ninguém, obviamente, quer ele lá, mas provavelmente ele vai ser um cara legal que todo mundo vai acabar gostando. Depois disso, é como se o Jojo do presente dissesse que realmente eles deveriam ter aceitado desde o começo 4 pessoas, porque não é fácil nem com 4 pessoas. Então já dá pra ter uma ideia de que vai ser bem difícil essa jornada. E no final dos painéis, né, no final dos quadros, mostram os 3 stands dos protagonistas, do protagonista e dos Joe Bros. E aqui se encerra o capítulo 1 de Jojo Land, parte 9, enfim, de Jojo. E é isso. Bom, vamos lá, tem bastante coisa para comentar sobre isso, então, mas vamos com calma. Primeiro, aparentemente a irmã, né, do protagonista do Jojo, a Joe Bro dele, é
na verdade, trans. Isso é uma coisa legal, é bem diferente. Eu gosto como o Jojo elabora e aborda vários tipos de tópicos, pessoas e, enfim, tudo num geral, assim. Eu acho muito legal esse tipo de coisa, como o Araki não se limita a coisas, sabe, pra fazer Jojo, e eu acho isso muito legal. E bom, como já deu mais ou menos pra perceber, eu acho que vocês também já se ligaram que como vai ter ilhas, água e enfim, provavelmente essa parte da história pode acabar levando a alguma erupção. E eu digo isso no sentido literal mesmo dos vulcões, até porque já tava dando meio que um flerte assim naquela hora onde eles estavam indo para uma ilha que era totalmente variada e tinha uma espécie de vulcão em erupção. Talvez tenha a ver com o poder final do vilão, não dá pra saber ainda ao certo, mas talvez tenha a ver, ou talvez não. Talvez o próprio cara da casa não seja o vilão final e talvez tenha um outro vilão final, sabe? Até porque o Araki, ele tá fazendo a última obra dele, né? O último Jojo, a última parte de Jojo. Sendo assim, provavelmente ele vai fazer algo grandioso, algo que tenha por aí os seus 200 capítulos pra cima. Sendo assim, eu acredito que talvez tenham mais de um vilão e talvez tenha um plot twist muito mais bem elaborado do que das demais partes, até porque esse é pra ser o ápice do Araki, né? O ápice da obra dele de Jojo no geral em si. Mas não dá pra ter certeza ainda de nada. Aquela mulher também pode sim ser uma usuária de stand, afinal de contas, como a gente falou, né, ela é anormalmente grande comparada às outras pessoas. Talvez ela só seja bombada mesmo e seja só questão de estética, ou talvez não. Talvez ela tenha algum stand, talvez relacionado à musculação, sabe? Tipo, um muscular de Boku no Hero da vida, ou alguma coisa assim do tipo. Não dá pra ter também essa certeza, só é uma especulação. Tudo isso que eu tô falando pra vocês é mais teorias mesmo do que realidade, não dá pra saber mesmo se são essas coisas ou não, mas pode ser, né? Enfim, outra coisa também é na questão do stand do pessoal em si, né? Dos Joe Bros e do próprio protagonista, o Jojo. Não dá pra ter certeza de nada, mas eu acho que com certeza até o final eles vão ser bem explorados. Mas assim, seria muito legal se tivesse uma evolução de stand como acontecia antigamente, nas outras obras. Olha, se acontecer vai ser da hora, mas a gente já pode pôr pelo menos um pouco de expectativa, afinal de contas foi com o Diorno que surgiu, né, o Requiem, quando teve a flecha. Então talvez tenha isso também nessa obra aqui em Jojo, mas não dá pra saber na parte 9 em si, né, vamos ver o que tem pra acontecer. Enfim, de qualquer forma, acho que é isso por esse vídeo. Eu já falei sobre tudo. Eu tinha gravado uma parte inicial desse final aqui do vídeo, então era pra ter saído já, só que ele acabou atrasando um pouco porque acabou tendo uns contratempos e essa parte foi corrompida do vídeo, então eu tenho que regravar de novo por cima. Então eu espero que eu tenha falado todas as teorias que tinha sido dita antes e também estou testando um estilo novo de edição. Não sei se vocês perceberam, né? Mas eu quero saber de vocês se vocês estão gostando ou não desse novo estilo de edição. Ele dá um pouquinho mais de trabalho, é verdade, mas dá pra trazer pra vocês. E assim, eu tô com uma ideia de começar a fazer vídeo terça e quinta, então vou começar a tentar exercitar e articular essa ideia, né? Tentar fazer com que os vídeos comecem a sair tanto terça quanto quinta. Mas os vídeos de quinta talvez sejam shorts, então eu não sei ainda ao certo como vai ser, vai depender do tempo e das coisas. Mas de qualquer forma, toda terça eu pretendo trazer vídeo sim, e quando atrasar eu sempre aviso vocês na barra de comunidade, então por favor dá uma olhada lá, não esqueçam de sempre ficar acompanhando o canal. Eu também tenho o meu Twitter que tá aí ó, na tela, quem quiser ver. Eu vou começar a postar coisas lá assim que, né, começar a ter mais seguidores. E bom, sobre o servidor Discord, enfim, logo sai. Eu quero fazer ele num especial de 400 inscritos, então mano, só falta 60 pessoas, por favor, só falta 60 inscritos, se inscrevam aí. E pra gente chegar logo a 400 inscritos, eu, né, abro o servidor do Discord pra gente poder interagir, bater um papo, conversar e tal. E bom, além disso, eu peço por favor que vocês deixem um like e se inscrevam no canal, porque dá trabalho de fazer esses vídeos, dá um trampinho fazer essas edições, os roteiros, enfim, e também ajuda toda a equipe que me ajuda a fazer isso, porque, enfim, sozinho não dá pra ter ideia, gravar, editar, enfim, o roteiro e tudo, mas, bom, enfim, muito obrigado a todo mundo, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve, amo muito vocês, muito obrigado pelos inscritos, pelos 340 inscritos que a gente alcançou, que a gente tá alcançando. Não esqueça de agitar a coluna, beber água, ajeite sua postura aí. Sejam felizes e até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.